Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Estou aqui de volta depois do sumiço. Acabei gravando a apresentação que eu ainda vou postar. Mas agora sim que eu vou pro primeiro capítulo do livro Experiências de Quase Morte, do Edson Amancio. Vamos lá então, porque eu já dei uma lidinha aqui. É um livro realmente muito interessante. E eu acho legal aqui compartilhar com vocês. Vamos pro primeiro capítulo: O Despertar do Cético. Não existe nada em que o homem livre pense menos que na morte. Sua sabedoria é meditar não sobre a morte, mas sobre a vida. Spinoza. Terça-feira, 25 de agosto de 1992. Levantei-me antes das 6 da manhã, como de costume. Eu não dormira bem à noite. Antes de pegar no sono, mantive a mente ocupada durante um bom tempo, pensando na situação política do país. As ruas repletas de manifestantes exigindo o impeachment do presidente. Milhares de jovens com a cara pintada de verde e amarelo, as cores da bandeira nacional, desfilavam pelas ruas em protesto. O Brasil em pleno turbilhão. Fiz a barba e tomei uma ducha. Em menos de 10 minutos já estava vestido. Na cozinha, tomei uma xícara de café, que eu mesmo havia preparado, e passei manteiga numa torrada, pensando em complementar o de jejum no hospital. Escovei os dentes e fui até a sala. Afastei a cortina a ponto de ver o mar ao longe. Um céu cinzento se refletia nas ondas miúdas e agitadas. Tempestade à vista, pensei. Antes de abrir a porta e pegar o elevador, contemplei ainda uma última vez no mar. Continuava cinzento e picado. O céu tinha escurecido ainda mais. Peguei o carro na garagem e segui para o hospital. Enquanto dirigia, repassava em pensamento os acontecimentos da semana anterior. Tinha sido relativamente tranquila. Na terça, eu havia drenado um hematoma subdural, cirurgia relativamente corriqueira. Fiz 2 trepanações, uma ao lado da outra, na região parietal direita do paciente. Lavei a cavidade com soro fisiológico até a saída do líquido mostrar-se transparente, indicando que todo o sangue acumulado havia sido drenado. Em seguida, instalei um dreno acoplado a uma bolsa coletora estéril, que deveria recolher sangue residual durante pelo menos 24 horas. Na quinta, o paciente se encontrava em excelentes condições. O dreno havia parado de eliminar a secreção sanguínea muito rala. Removi-o e, depois de ter infiltrado o couro cabeludo com uma pequena quantidade de anestésico local, dei 2 pontos no orifício. O paciente estava falante, sem nenhum déficit motor, e havia recobrado totalmente a sanidade, que antes vinha ligeiramente afetada pela presença do hematoma. Na sexta, eu lhe dei alta. No sábado, removi um pequeno tumor da fossa posterior de uma jovem. O diagnóstico anatomopatológico revelou tratar-se de um astrocitoma pilocítico. A cirurgia começou às 7 horas em ponto. Às 3, cheguei em casa. Troquei as calças por uma bermuda, os sapatos por um par de chinelos e vesti uma camisa. Fui até a cozinha e abri uma garrafa de vinho para beber com Mara. Foi difícil a cirurgia? Ela indagou. Nem difícil nem fácil, respondi. Sangrou um pouco mais do que o previsto, mas a paciente saiu acordada do centro cirúrgico e foi para a UTI. Acho que o resultado foi bom. Que bom, ela disse, ao colocar um pouco de vinho em minha taça. Mara aceitava bem meu trabalho. Questionava a necessidade de realizar cirurgias no sábado, mas o fazia sem grande insistência. Você deveria guardar os finais de semana para descansar, dizia. Eu complementava no mesmo tom, e ficar um pouco com a família. Essas lembranças me ocorriam durante o curto trajeto de casa ao hospital na manhã daquela terça, 25 de agosto. Em seguida, meus pensamentos se voltaram para a cirurgia que me esperava no hospital. Lembrei-me de meu primeiro contato com David. Havia pouco mais de 15 dias. Boa tarde, doutor, ele disse assim que abri a porta do consultório. Boa tarde, respondi, e o convidei a sentar na cadeira, diante de minha escrivaninha. Então, David, o que o traz aqui? Fui encaminhado pelo meu cardiologista, o Dr. W. O que aconteceu para que o Dr. W tenha resolvido encaminhá-lo para mim? Faz mais ou menos uma semana que amanheci com a boca torta, e ele achou melhor ouvir a opinião de um neurologista. Eu já havia observado um discreto desvio de sua boca, principalmente quando ele falava.
A primeira ideia que me ocorreu, logo na entrada no consultório, foi que se tratava de uma paresia facial periférica. É um transtorno do nervo facial que em geral tem evolução satisfatória, pois regride na maioria dos casos. Solicitei-lhe que se dirigisse até a maca para o exame clínico. David tinha 54 anos e era funcionário público. Não tinha antecedentes de nenhuma doença. Não era diabético nem hipertenso. O exame neurológico revelou uma paralisia facial não muito acentuada, que não acometia a parte superior do rosto. Havia apenas um pequeno desvio na boca, o que não era compatível com aquele primeiro diagnóstico que me tinha ocorrido, paralisia facial periférica. Quando essa se instala, o paciente não consegue fechar corretamente a pálpebra e as rugas da região frontal desaparecem. Ao examinar o fundo de olho com o oftalmoscópio, constatei que havia irregularidades. Um pequeno inchaço na papila, o ponto onde o nervo óptico sai da órbita e entra no cérebro, sugerindo aumento da pressão dentro do crânio. Esse sinal pode ser indicativo de hipertensão intracraniana, mas na maioria das vezes vem acompanhado de dor de cabeça. Evitando alarmá-lo, perguntei casualmente se não se queixava desse tipo de dor. Não, mas nos últimos meses sempre acordo com dor de cabeça. Nada importante, mas às vezes preciso tomar analgésicos. Rabisquei no receituário um pedido de tomografia de crânio, convencido de que havia algo mais grave. Pode ser tumor cerebral, pensei. Em seguida, nos despedimos. Uma semana depois, ele retornou com a tomografia. O exame revelou um enorme tumor cerebral aderido aos envoltórios do cérebro, as meninges. Era provavelmente um meningioma do tamanho de um limão, comprimindo o cérebro adjacente e provocando evidente edema cerebral na região frontal direita. Expliquei que se tratava de um tumor, provavelmente benigno, e que vinha crescendo durante vários anos, sem ter provocado nenhuma queixa. Agora que tinha alcançado tamanho maior, o tumor produziu edema, e isso explicava o desvio da boca, a dor de cabeça e a pequena alteração no fundo do olho. David anuiu sem grande sobressalto. Solicitei os exames pré-operatórios e marquei a cirurgia para 15 dias depois. Às 7h15 daquela terça, David chegou ao centro cirúrgico deitado na maca e sonolento, por causa da medicação pré-anestésica. Mas me reconheceu, pegou forte minha mão direita e disse: "Estou nas suas mãos, doutor." Logo depois, foi anestesiado. Permaneci ao lado da maca até que se completasse o procedimento. Ajudei a passar aquele corpo anestesiado da maca para a mesa de operação. Dei uma última olhada no ecrã para ver o tumor na tomografia. Todos os procedimentos prévios haviam sido realizados. O planejamento cirúrgico tinha sido minuciosamente elaborado e os exames conferidos: sangue, urina, raio-x do tórax, eletrocardiograma, funções renais e hepáticas, glicemia, coagulação. 2 bolsas de sangue haviam sido reservadas, para a eventualidade de algum sangramento extra, muito comum nas cirurgias de meningioma. O microscópio cirúrgico estava preparado para uso, e havia reserva de vaga na UTI. Eu mesmo realizei a tricotomia, raspando o couro cabeludo apenas na região em que ocorreria a cirurgia. A seguir, fiz a asepsia do local. Os campos estéreis foram colocados sobre o crânio e deu-se início à cirurgia. Fiz ampla incisão sobre o couro cabeludo, para abranger toda a extensão do tumor, reservando inclusive uma margem de segurança, de tal forma que, uma vez removido o osso do crânio, o tumor ficaria completamente exposto e sua remoção poderia ser então gradativamente realizada. Todo neurocirurgião está habituado a intercorrências durante as operações, pois elas são relativamente frequentes. Não se opera um tumor cerebral com a completa convicção de que tudo sairá contento, como desejado e previsto. Por isso se faz minucioso planejamento, e todos os materiais a utilizar são solicitados com antecedência. Na maioria das vezes, as intercorrências estão previstas. Um de meus antigos professores de neurocirurgia, quando os familiares dos pacientes lhe perguntavam se havia algum risco, costumava responder que toda neurocirurgia era uma grande viagem, numa estrada conhecida e bem pavimentada, com ótima sinalização, que o veículo estava preparado, revisto, sem nenhuma falha, e o motorista era experiente e estava descansado, mas que durante o percurso não era impossível acontecer algum acidente, de pouco maior consequência. Isso certamente era motivo de desalento para quantos ouviam a explicação.
No entanto, era bastante realista, ao meu ver. Na época da cirurgia de David, não era ainda consensual e obrigatório o chamado termo de consentimento, no qual o cirurgião diz ao paciente tudo o que pode ocorrer durante a cirurgia. Se o paciente está de acordo, ele assina. Algo como dizer: devo alertá-lo de que há alguns riscos nessa cirurgia, e de que entre eles incluem-se a possibilidade de morte, um AVC grave, uma hemorragia grave ou infecções sérias. Nada disso foi comunicado ao pobre David. Palavras muito suaves foram as explicações que lhe dei. Fiz alertas, sem dúvida, mas não tão catastróficos. Após a primeira hora da cirurgia, quando o crânio acabava de ser aberto, entrou na sala o cardiologista Dr. W., médico do paciente. Procurei explicar todo o procedimento. Enfatizei o otimismo de que estava imbuído, e a cirurgia prosseguiu. O tumor tinha um aspecto de carne de peixe, consistente e bem delimitado. Estava aderido a um verdadeiro lago sanguíneo, o seio venoso, chamado de seio sagital, um ponto de drenagem venosa, para onde escorria todo o sangue que alimentava o tumor. A porção superficial do tumor foi coagulada com uma pinça bipolar, e o tumor começou a ser removido lentamente. Depois de algumas horas, grande parte da lesão havia sido extirpada, e sempre com certo grau de sangramento. Todo o sangue que saía do tumor era interrompido pela coagulação que fazíamos, utilizando a pinça bipolar o tempo todo. A interposição do microscópio cirúrgico torna a intervenção mais lenta, porém mais cuidadosa e precisa. Quando já chegávamos à parte final da cirurgia, sobrou uma aderência do tumor ao seio sagital, que foi removida com muito cuidado, procurando interpor pequenos hemostáticos para evitar sangramento desnecessário. Ao removermos o último resíduo do tumor, iniciou-se um sangramento rápido e abundante, proveniente do seio rompido. Nesse instante, percebi uma movimentação anormal entre os anestesistas. Perguntei o que estava acontecendo. Não obtive resposta. A equipe de anestesistas ficava cada vez mais agitada, porém continuava silenciosa. Perguntei de novo. Afinal, o que está acontecendo? Ato contínuo, Rogério, o anestesista principal, exclamou num tom de voz que me pareceu meio desesperado. Não há mais sangue ORH negativo no banco do hospital. Como assim? Retruquei. Não há mais sangue? Não, respondeu Rogério. O paciente sangrou durante mais de 6 horas. Repusemos o sangue durante todo o tempo. Como a cirurgia estava no final, não solicitei mais sangue. As 2 bolsas solicitadas foram transfundidas. Não há mais nenhuma bolsa disponível de sangue ORH negativo. Não costumo me apavorar em situações inusitadas durante as operações, mas confesso que por alguns segundos fiquei meio atordoado e senti um frio na barriga. Como já disse, a cirurgia estava no final. Todo o tumor tinha sido praticamente removido. Nisso, quando extraí o último fragmento, exatamente aquele aderido ao seio venoso, houve um sangramento não previsto. A pressão arterial do paciente despencou e uma grande quantidade de soro começou a ser injetada na veia, numa tentativa de manter a pressão mais próxima do normal. Apreensivo com a situação, indaguei aos anestesistas. Afinal, qual a solução? Não há sangue compatível com o tipo sanguíneo do paciente? Ele vai entrar em choque. E o que vamos fazer? Vamos manter a perfusão com lactato de Ringer e com soro fisiológico até conseguirmos sangue de outro hospital. Já foi providenciada a busca em mais 3 hospitais. Nesse momento, faltava apenas fechar o couro cabeludo, quando então a cirurgia estaria encerrada. Peguei o porta-agulhas e comecei a fechar a ferida cirúrgica, de modo semelhante ao que se faz no fechamento de cadáveres. Pontos muito rápidos, com enorme distância uns dos outros. No cadáver, procuramos apenas aproximar a pele que foi deslocada para estudos. Não há nenhuma preocupação com estética. Logo, toda a ferida cirúrgica estava costurada. Fizemos um curativo comprimido com força, e o sangramento da pele foi estancado. Pelo monitor, viu que o paciente se encontrava naquilo que chamamos de choque hipovolêmico, grande queda da pressão por falta de sangue, e que o coração acelerado estava a mais de 140 batimentos por minuto. Em seguida, retirei o avental e as luvas e solicitei aos auxiliares que agilizassem a transferência de David para a UTI. Fui até o vestiário, lavei as mãos, passei água no rosto e resolvi telefonar para casa. Mara atendeu logo no primeiro toque. E aí? Ela perguntou. Acabou a cirurgia? Foi tudo bem? Demorei alguns segundos para responder. Na verdade, não sabia exatamente o que dizer. Por fim, consegui articular algumas palavras. Aconteceu uma tragédia.
Como assim? Do que você está falando? Houve hemorragia no final. O paciente está em choque e não há mais sangue no hospital. Como não tem mais sangue no hospital? Reagiu indignada. O paciente é O negativo, e as 2 bolsas reservadas não foram suficientes. Esse tipo de sangue é o mais difícil de encontrar. Em geral, apenas 1 ou 2 bolsas de reserva. E aí, você já comunicou à família? Ainda não falei nada. Estou reunindo forças para dar notícia. Mas você acha que ele vai sobreviver? Não sei. Ninguém suporta muito tempo em choque por falta de sangue. Pode até sobreviver, mas deve ficar com sequelas graves. A única esperança é conseguir uma bolsa de sangue imediatamente. Descanse um pouco antes de falar com a família. Agradeci e desliguei. A água que eu tinha passado no rosto secou completamente enquanto eu falava com Mara. Foi substituída por uma fina camada de suor. Limpei o suor com o dorso da mão direita e fui ao vestiário para me trocar. Em seguida, falaria com a família. David saiu pela porta dos fundos, ainda entubado, com os anestesistas e auxiliares conduzindo a maca rumo ao elevador que o levaria à UTI. Troquei de roupa e fui até a porta do centro cirúrgico. A mulher de David me viu e, para minha surpresa, já foi dizendo: "O senhor não precisa explicar nada. Aqui de fora acompanhamos toda a correria. Sabemos o que aconteceu." O Dr. W nos manteve informados. "Vá descansar. O senhor deve estar exausto." Ainda tentei articular as explicações que tinha preparado enquanto me trocava. Ela pegou minhas mãos e repetiu: "Vá descansar. Estamos preparados para o que vier. Temos fé que ele vai sobreviver." Até então, eu não havia conseguido pronunciar uma única palavra. Estava estarrecido com a reação da família. Por fim, consegui dizer: "Vou até a UTI para ver como ele está e volto a falar com vocês." Rapidamente, saí dali, desci as escadas e fui à UTI. Havia uma grande revolução em torno do leito. Tinham pegado novas veias e passado um catéter na jugular, para dar acesso mais rápido a líquidos. E um frasco de sangue havia chegado do outro hospital. Assim que se fez a transfusão, o monitor mostrou que a pressão se estabilizara em 6/4 e a frequência cardíaca estava reduzida a 130 batimentos. Tudo indicava que David tinha sido saído do choque, mas não havia indícios de que sobreviveria ou de que ficaria sem sequelas. Depois de ter discutido a situação com o intensivista e ele ter me garantido que novos frascos de sangue estavam para chegar, saí da UTI. Relatei a nova situação à família, sendo o mais realista possível, e me despedi. Na manhã seguinte, às 10 horas, entrei na UTI pela porta dos fundos. Qual não foi meu espanto ao ver que o paciente estava sentado no leito, sem intubação e com os olhos abertos. Quando me aproximei, ele me reconheceu, ergueu o braço direito e levantou o polegar como se me dissesse: "Está tudo certo." De certa forma, David tinha renascido do pesadelo que foi o término de sua cirurgia. Agora, com a pressão arterial normalizada, surgiram pontos de hemorragia em volta das suturas. Foi preciso levá-lo de novo ao centro cirúrgico e refazer a sutura do couro cabeludo, as quais vimos tinham sido feitas às pressas. Refiz tudo com grande alegria. Alguns dias depois, David teve alta hospitalar. A história poderia ter terminado aí. Uma cirurgia que deveria ter sido relativamente simples e acabou complicada. Mas não. Deixando-nos na péssima expectativa de um final infeliz. Mas não. Não só o final foi reconfortante, como também David voltou a nos surpreender. Depois de 15 dias da alta hospitalar, ele, acompanhado da mulher, veio ao consultório para retirar dos pontos. Conversamos amigavelmente e revivemos algumas cenas que tinham se passado na recuperação dele. Falamos do milagre dele ter não só sobrevivido, mas também sem sequelas. Enquanto eu retirava os pontos um a um, David continuava conversando animadamente comigo. Em certa altura, ele disse: "Doutor, quando acabar de retirar os pontos, quero lhe contar uma pequena história." "Ok", respondi. "Faltam apenas 4." Terminado o procedimento, ele voltou a se sentar na cadeira e começou a sua nova história. "Doutor, o senhor pode não acreditar no que eu vou dizer, mas tudo é absolutamente verdadeiro e tenho certeza de que não tive nenhum sonho. Posso contar?" "Claro, David. Fique à vontade." Não sei dizer em que momento tudo aconteceu. Só sei que saí do meu corpo e vi os médicos e enfermeiros empurrarem a maca com meu corpo para algum lugar. Achei muito estranho tudo aquilo, mas me sentia tão bem, tinha tanta paz que fiquei apenas observando. Eu estava no teto e via que os médicos e enfermeiros faziam tudo com muita pressa e estavam bastante preocupados. De repente,
Fui envolvido por uma luz super brilhante e tive uma sensação de amor que me abraçava e que englobava tudo. Fui levado para um lugar muito bonito. Na verdade, fui sugado numa velocidade incrível para chegar a esse lugar. Uma voz clara dizia que aquele era o meu verdadeiro lugar, mas que eu não poderia ficar ali, que não era a hora, que tinha apenas sido levado para conhecer aquilo tudo. Não vi ninguém. A voz apenas falava dentro da minha cabeça. Em seguida, fui puxado de volta com a mesma velocidade com que tinha sido levado para esse lugar maravilhoso. A pessoa que falava comigo e cujo rosto não vi em nenhum momento estava junto de mim e me conduziu até dentro da UTI. De algum jeito fui empurrado ou sugado para dentro do meu corpo. Foi aí que despertei, com uma dor intensa na garganta. A impressão que hoje tenho é que despertei exatamente quando retiraram um tubo da minha garganta. Em geral, médicos são céticos por natureza ou por formação profissional, embora tenha achado interessante o relato de meu paciente. Com certeza atribuí a história ao efeito dos medicamentos usados, ao próprio fato da baixa oxigenação cerebral durante o choque hipovolêmico, à influência dos anestésicos ou a qualquer outra causa que eu não conseguiria alcançar naquele momento. Parabenizei-o, mas o assunto estava encerrado para mim. Recusei 2 ou 3 convites de David para ir testemunhar seu depoimento ante uma ou outra plateia a quem pretendia contar a história. Com a máxima delicadeza de que fui capaz, eu lhe disse que meu papel tinha sido conduzir a cirurgia da melhor forma e empenhar todo o esforço necessário para devolvê-la à vida sem sequelas. David se mostrou compreensivo e nunca mais me convidou. Alguns anos depois, recebi no consultório um jovem empresário de 36 anos, que tinha sido acometido de malária em Angola e transportado para o Brasil em coma. Ficou durante vários dias numa UTI, onde teve diversas crises convulsivas. Felizmente, o tratamento foi eficaz. Ele sobreviveu sem nenhuma sequela física, exceto novas crises ocasionais. Era essa a razão da consulta. Examinei-o como de praxe e analisei os eletroencefalogramas realizados durante a internação e após a alta hospitalar. Anotei os medicamentos usados e suas dosagens e lhe propus um esquema medicamentoso diferente daquele. Em determinado momento da conversa, ele me disse: Doutor, não sei se o senhor tem alguma religião, mas preciso lhe contar o que aconteceu comigo enquanto estava na UTI. De repente, me vi fora do meu corpo. Nitidamente eu estava deitado, dormindo ou ainda em coma, não sei ao certo. Olhei em volta e os outros pacientes acamados, alguns acordados, outros dormindo. Havia paciente entubado e respirando por aparelhos. As divisórias eram de cortina e eu só conseguia vê-lo se estivesse no alto. Estava próximo do teto, achando tudo aquilo muito estranho. Mas não tive medo. Pelo contrário. Estava numa paz da qual não tenho lembrança de me ter acontecido alguma outra vez. Senti um amor por toda a natureza, pelos pacientes ao meu lado, pelo universo inteiro. Não sei quanto tempo fiquei ali, admirado. De repente, senti um impulso forte que me deslocou dali. Mesmo que eu tivesse querido resistir, não teria conseguido vencer aquela força. Fui atraído para algum lugar. Foi quando vi a presença de uma alma, um espírito que irradiava uma luz intensa e me recebeu, emanando amor infinito. Não sei precisar como era o local, mas não tinha limites. Era muito agradável, e vi uma figura, um médico espiritual muito conhecido, que me apaziguou e disse que eu ficaria bem. Não sei como voltei ao meu corpo, não me lembro da volta. Apenas acordei com uma sensação de muito bem-estar, de ter vivido uma experiência extraordinária, e contei apenas para minha namorada e minha mãe o que tinha acontecido comigo. Outro paciente, Rodolfo, tinha 32 anos e era proprietário de um pequeno supermercado. Nunca lhe perguntei a razão pela qual fora vítima de uma tentativa de homicídio. Ele me procurou porque, baleado na cabeça, tinha ficado com uma sequela, uma paralisia facial. Isso mais os projéteis que ainda se encontravam dentro do crânio. Contou que no dia do atentado, estava na porta de seu comércio quando viu aproximar-se um carro. O veículo estacionou a cerca de 10 metros e o motorista desceu apontando um revólver. Disparou 3 ou 4 vezes. Quando Rodolfo se deu conta de que tinham vindo assassiná-lo, começou a correr e tropeçou num pedaço de madeira. Bateu o joelho no chão, mas se levantou, voltou a correr, subiu na moto e foi em alta velocidade para casa. Ao chegar lá, percebeu que o joelho estava ferido e resolveu procurar um pronto atendimento. Dirigiu-se ao hospital, que se encontrava completamente vazio. Andou por um longo corredor até chegar a uma recepção, onde não havia ninguém. Sentou-se no banco, esperando para ser atendido.
com a atenção toda voltada para o ferimento que havia no joelho. Depois, reparou numa grande porta fechada, que separava do interior do hospital o corredor onde se encontrava. Notou ainda que não havia teto no hospital. Teve a impressão de que o lugar era recoberto com tecidos, à semelhança de uma tenda árabe. Esta era sua versão dos fatos. Quando contou à mulher, ela médica, disse que a história toda não fazia nenhum sentido. O assassino tinha mesmo disparado vários tiros, e Rodolfo tentou realmente correr e tropeçou num pedaço de madeira, mas caiu ao solo já desacordado. Nesse instante, o assassino se aproximou, apontou o revólver para a cabeça dele e disparou a queima-roupa. Depois, saiu correndo, entrou no carro e desapareceu. Algumas pessoas colocaram Rodolfo numa caminhonete e o levaram ao hospital mais próximo. No 10º dia de internação, depois de ter sido submetido a várias intervenções cirúrgicas, despertou com um dos médicos chamando pelo nome e dando-lhe tapinhas no rosto. Rodolfo abriu os olhos. O médico perguntou seu nome. Ele respondeu corretamente. Perguntaram-lhe se sabia onde estava. Respondeu simplesmente: sei, estou na clínica. O médico fez que sim, pensando: é uma espécie de clínica, de fato, mas é um hospital. Você sabe o que veio fazer aqui? Continuou o médico. Sei, vim cuidar do joelho. Rodolfo era a terceira pessoa de quem eu, entre cético e curioso, ouvi essas experiências que depois procurei conhecer mais de perto. As experiências de quase morte, ou EQMs, como ficaram conhecidas. O que eu deveria dizer? O que os médicos dizem face de uma história como aquela? Eu não tinha nenhuma opinião formada. Não havia motivo para duvidar desses pacientes, todos eles pessoas equilibradas e bem-sucedidas, que nunca tinham estado doentes antes de tais episódios. Não eram usuários de drogas, nem tinham antecedentes psiquiátricos. Este livro estava quase pronto quando um amigo me informou ter encontrado a referência a um relato de EQM, publicado em 1761, pelo francês Pierre Antoine Joseph. Ele era médico militar e escreveu um livro, Anecdotes du Médecine, Casos Médicos, no qual cita o caso de um conhecido farmacêutico de Paris que sofria de febre maligna e foi submetido a tratamento médico. Após uma flebotomia, hoje um procedimento para inserir catéter numa veia, mas no século XVIII uma incisão para realizar sangria, o farmacêutico sofreu uma síncope e ficou inconsciente por um longo período. Ao despertar, relatou que depois de ter perdido a consciência, viu uma luz tão pura e tão extrema que pensou estar no céu. O homem se lembrava muito bem dessa sensação e afirmou que nunca, em toda a sua vida, tinha vivenciado um momento melhor. Na década passada, um conhecido legista e paleopatologista francês, Philippe Charlier, descobriu a segunda edição do livro de Monchot no sebo e a comprou por €1. Charlier relatou esse achado de EQM numa carta ao editor da revista científica Resuscitation. Na realidade, estudiosos têm analisado possíveis experiências místicas e históricas de EQM em civilizações antigas: Egito, Mesopotâmia, Índia, Antiguidade Greco-Romana, China pré-budista, Himalaia budista, América pré-colombiana. Final do capítulo de número 1.